Hey, você chegou ao lugar certo. Fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário Camboriú e região. Investimento, lazer, sempre com... Pois bem, então hoje, Piero Chérico, da Tírico. Tírico. Tírico, Tírico. Tírico, italiano. Escreve-se Chérico, né? Mas a pronúncia italiana é Tírico. Tírico. Tanto que o meu sobrenome antes era Círico. Eu tenho... Os meus familiares todos são Círico, né? Eu acho que eu sou um dos poucos Tíricos. Eu fiz a retificação do meu sobrenome e ficou Tírico mesmo. Botasse um H ali no meio para acertar a pronúncia. Então. Até para questão de cidadania, eu fiz essa mudança já para ficar correta junto com o nome do imigrante. Enfim, mas aí ficou Tírico. Okay. Eu acho que daí... Até ficou mais bonito também, eu acho que esse nome ficou... E ficou correto, né? O que é o italiano, o que é o certo, né? Tírico, mas não tem acento. Não tem acento. E aí, na pronúncia, por que virou Círico? Porque os italianos falavam Tírico. E aí o português escreveu Círico. Mas esqueceram do H no meio, né? E muitos italianos. Tinha, então. Exatamente. Exatamente. Muito bem. E aí temos o Tírico Casas. Tírico, exato. Muito bem. Ô, Piero, conta aí um pouco da tua história. 20 anos, né? Já são 20 anos de formado. Eu me formei na FURB, em Blumenau. Vim para cá, em Balneário Camboriú, no litoral, em 2008. Vim convidado por uma construtora de Blumenau, que eu já atuava, que é a Planolar. E vim atuar aqui em alguns prédios em Balneário Camboriú, que eram obras por administração. Verticais, 3 obras, simultâneas. Fui responsável. Simultâneas na época. Foi desafiador. Foram 2 simultâneas e logo começou a terceira. Então eu tive que realmente trabalhar com 3 obras. Ainda naquela época, com pouca experiência ainda, mas já atuando com grandes empreiteiros, enfim, e tive um desafio bem grande aí, né? E prédios grandes, assim. Grandes. Tu vê prédios menores sendo construídos. Grandes. Um deles é aquele na ponta da praia, o Barra Tower, lá do lado do teleférico, um prédio alto, que na época ele era o mais alto, né? Eu filmei lá os Exato. O pessoal até brincava que esse prédio estava caindo, né? Teve uma piada um tempo atrás que esse prédio tinha algum problema. As pessoas tiravam algumas fotos com ele referência ao Ibiza, que na época era construído. O prédio tá torto, mas depende do ângulo que você bate a foto, né? Ele tá lá, já fazem quase 20 anos, não caiu. Eu acho que não cairá. Não. Mas enfim, lembrando que nós somos responsáveis como executores durante 50 anos. A gente brinca. 50 anos? Então assim, é um casamento eterno que o engenheiro tem com a sua obra, né? Olha só, muita gente, às vezes você vê muitas pessoas procurando, mas é só uma RT que eu preciso, é só uma responsabilidade técnica. Você carrega para sempre, praticamente. Porque assim, né, Dêmia? 50 anos hoje. Se eu tenho meus 20 e pouco ou 30, quer dizer que eu vou lá para meus 85 ainda respondendo, né? Nossa. Então a gente tem Na hora de estar ficando sossegado ali, daí veio um BO para ele. Eu preciso entender que, de fato, é uma responsabilidade... É grande, é importante. Enfim, então, nessa vinda para Balneário Camboriú, que foi um divisor de águas na minha vida, que eu estava em Blumenau. Naquela época, Blumenau ainda era pujante na construção civil, né? Hoje, a construção civil em Blumenau ela deu uma caída, ela já não é tão forte como era antigamente. E aí, nessa vinda para cá, foi onde eu conheci muitas pessoas, conheci realmente, o meu network aumentou consideravelmente. Imagino. Pude ter contato com grandes projetistas. E aí, entre 10 e 11, eu tive o convite para ir para a Procave. Legal. E no primeiro momento, Foi ali um flerte, cheguei a conversar com o seu Nivaldo, a gente não se acertou. Logo passaram alguns meses depois, eu voltei e a gente iniciou o trabalho. E eu iniciei logo de cara com o Brabham Home Resort, que estava logo no início, né? Pequenininho condomínio? Ali, Dêmia, foi uma vida dentro daquele condomínio, eu brinco. Acredito. Foram 6 anos trabalhando ali dentro, mas eu acho que de intensidade isso equivale a 60. É exagerado para quem está aqui falando como eu, talvez para quem está do outro lado ouvindo isso. Isso é um exagero, mas a intensidade foi muito grande. Você trabalha dentro de um canteiro de obras, aquele tamanho, com 800 homens trabalhando lá dentro, é uma coisa impressionante. É uma cidade dentro de uma obra, né? Um bairro. E assim, né, Pedro? Eu entrei na Procave nessa época também, né? Sim. Quer dizer, já estava pela metade. Sim. E mais um detalhe, são 800 homens trabalhando, isso eu vou falar da época que eu fui trabalhar como corretor lá. Sim. Metade do condomínio era obra, canteiro de obra, e a outra metade já tinha gente morando e usufruindo. Exatamente. Aumentando piscina e tudo mais. Exatamente. A gente entregava em etapas, né? Sim. 4 torres, depois 3, depois mais 3, depois 4.
Tem uma foto até que depois eu vou compartilhar contigo ali, Demian, para você mostrar que foi a última etapa, que foi em 2000, entre 15 e 16, que nós fizemos as 4 últimas torres. O que nós fizemos em um ano é algo extraordinário. Sim. Nós colocamos uma câmera no outro lado da torre, na torre 1, um time-lapse que gravou ali e tem uma diferença entre um ano depois, não deu nem bem um ano, foram 11 meses. É impressionante o que a gente fez. Mas claro, assim, quando eu digo a gente, todo mundo que esteve envolvido, né? Sim, sim. O que nunca faltou na Procave foi investimento realmente em equipe, em gestão. Tanto que nós tínhamos um escritório dentro da obra, você lembra aquele espaço todo? Lembro, Né? enorme. Foi realmente um desafio. O seu Nivaldo sempre falou, foi algo que na minha saída, eu me recordo quando eu falei com ele, ele disse assim, essa obra foi uma obra assim faraônica, foi algo que eu acho que eu não entraria novamente numa obra desse tamanho. Tamanho foi a questão... Porque, assim, tem uma questão física que envolve tudo isso, mas tem uma questão emocional muito forte. Você assumir um compromisso com muitos clientes que compraram, acreditaram nesse projeto. Então, assim, você lembra, eram as torres e era o resort. Sim. Muita gente não sabe, mas embaixo daquele jardim todo existe garagem. Então, assim, é uma obra diferente, realmente. Porque, comparando com outras na região ali, tem... tão famosas quanto. Sim. Mas a gente sabe, de conversar com o pessoal que prestava assistência lá na época, tinha muitas empresas terceirizadas que atendiam das consultoras diferentes, mas a Procave com o Brava Home sempre foi referência de organização de obra, limpeza. Tanto que foi assim, o pessoal morando lá e a obra acontecendo. E esse detalhe é importante, porque tem muitos condomínios que se passa na rua, tu enxerga o cara de pijama lá no terceiro andar. Exatamente. E o Brava Home é todo em cima de uma laje. Toda a área de lazer é no alto, embaixo garagem. Então, os carros circulam ali, a feira acontece ali e as crianças andam livres lá sem risco de atropelamento, de acidente e privacidade do morador. Né? E assim, e como profissional na Procave, eu aprendi uma coisa com o seu Nivaldo sentado numa mesa, uma vez numa reunião, ele me disse o seguinte, que a gente, é claro que no calor do momento você tenta se defender quando acontece alguma coisa, né? E ele me disse o seguinte, Piero, entenda uma coisa, a responsabilidade sempre será nossa. Isso eu aprendi. É uma coisa que a gente precisa trazer para o nível geral de profissionalismo. Qualquer profissão. Você é engenheiro, você é médico, seja o que for, enquanto está comigo, eu sou o responsável. Eu não vou largar isso aqui enquanto eu não resolver. Né? Então, se não tiver solução, eu vou levantar meu braço, vou pedir ajuda, mas assim, enquanto está comigo, eu sou responsável. Isso ele deixava muito claro. Então, isso sempre esteve no DNA da Procave e eu carrego hoje comigo. Eu sou muito grato pela oportunidade que a Procave me deu, porque, obviamente, tudo que eu fiz na Procave foram obras totalmente distintas. O Brava Home Resort, depois eu fui fazer o Bom Jesus, o colégio ali do lado. O Brava Mall. É um processo construtivo totalmente diferente. Totalmente diferente. Ali foi uma edificação pré-moldada, fazendo shopping, um colégio. A gente teve que entregar em tempo recorde, porque o colégio tinha matrícula. As aulas iriam começar em fevereiro de... Eu não me recordo o ano, acho que foi 16 ou 17. Me perdoe que está fugindo agora aqui o ano. Mas dali nós fizemos o Brava Mall e depois eu fui pro Absolute, que aí foi realmente a cereja do bolo para mim. Por quê? Porque eu fui trabalhar dentro de um hotel da rede Accor, um Mercury. Trabalhar para eles é diferente porque você vem com um caderno de encargos de quase 1000 páginas e você tem que seguir a cartilha. Sendo comissionado por um engenheiro que vinha lá de Belo Horizonte, que é crânio, ele é um cara assim que aprendi muito com ele, sabe, do que é realmente. Logo depois a gente fez ali o corporativo do lado do hotel, que foi em tempo recorde também. Nós montamos toda aquela fachada de vidro ali, levou 5 meses, nós fechamos tudo aquilo ali. Todo mundo dizia que era impossível. Enfim, tudo que eu aprendi nesse caminho da Procave, hoje eu trago comigo como ensinamento, o ensinamento profissional, o ensinamento de vivência e aquilo também que posso dizer, no trato com o cliente, no trato com a situação, com o problema. A gente precisa entender o problema e todo problema tem uma solução, Demi. Verdade. Todo problema tem uma solução. A gente tem que olhar para ele. A gente estava até falando agora há pouco ali, né? Sobre isso. Sobre olhar para a circunstância, mas não se ater à circunstância. Olhar para ela e dizer assim, isso aqui tem uma solução. A solução está dentro dela muitas vezes. É só a gente vasculhar um pouquinho. Saber qual é agora, mas vamos mexer aqui. Exatamente. E o cliente precisa ver isso, né? Ele precisa sentir a segurança de olhar para ti e dizer assim, ok, tá difícil com ele, mas com ele eu tô aqui, ele tá firme junto comigo, não vai largar minha mão. Não correu e nem empurrou para outro. Exatamente. A culpa é minha, eu vou botar em quem eu quiser. Exatamente. A gente precisa assumir as nossas responsabilidades. Então, muito até dos problemas que a gente tem hoje, pode-se dizer, dentro da nossa sociedade, é muito em fugir da responsabilidade. Então, a gente tem que... hombridade. Exato. A gente vai falhar muito. Sempre.
somos humanos e vamos falhar. Dentro da empresa, que agora, entrando até um pouquinho da Tchérico aqui, eu costumo dizer, eu tenho que formar a equipe, obviamente, né? A gente tem que estar junto da equipe e tal, e eu digo sempre para eles, não tem problema errar. É o que você vai fazer com esse erro, como você vai abordar. E ter essa iniciativa de buscar a solução, de dizer assim, olha, não sei o que fazer, levanta a mão, levanta o braço, pede uma ajuda, mas assim, ó, não deixa o cliente desamparado. Claro. Não deixa ele angustiado ou com aquela sensação de dizer assim, acho que eu fiquei sozinho. Enfim, é nisso a minha caminhada. Logo depois também, Demian, só emendando aqui, eu tive a oportunidade de trabalhar dentro de um condomínio que eu fui convidado por um dos investidores a trabalhar na parte do trabalho de uma obra de infraestrutura, que foi o Navepark. Que aí eu fui trabalhar com obra pesada, que foi realmente infraestrutura, que é totalmente diferente da edificação de casas ou prédios. A infraestrutura pesada é uma obra totalmente diferente. Eu já tinha colegas que trabalhavam na área, mas eu achava que era mais fácil, né? Depois eu vi que a dinâmica é totalmente diferente. Porque é só no chão, de repente, né? Não... É que assim, ó, eu costumo dizer, num prédio, você tem o time de num prédio, numa casa, você tem um time de enxergando as coisas acontecerem. Na infraestrutura, você piscou, tá pronto. Por quê? Você faz um buraco e enterra aquilo que está pronto e você já não enxerga mais, né? Então, e a infraestrutura... Se foi alguma coisa mal feita ali, vai saber depois. Exatamente. Né? E outra coisa, muito importante que eu aprendi e tive posso dizer, esse privilégio de lidar com alguns consultores e projetistas que trabalham com pavimentação. E pavimentar na nossa região, não sei se tu sabe, Demian, mas é muito complicado. Nós temos um dos solos mais instáveis que existe no Brasil, é o nosso aqui. Nossa. De Araquari até Tijucas, o nosso solo ele é muito variável e mole. Banhado. Rosal, né? Perdão. Rosal. Então, assim, você pavimentar sobre um solo desse é muito complicado. Você vê as obras na 470, o tempo que levou. É claro que teve uma lentidão por parte do governo, mas você via alguns trechos que ficaram durante 5, 6 anos ali. Não, e hoje tu passa lá, ela é assim, ó. Exatamente. E eles capricharam muito mais nessa daqui do que na outra primeira 470. E o professor que que me deu aula de estradas, ele fez a primeira 470. Olha. Ele me contava histórias de que a máquina caía dentro do buraco, ela sumia. Nossa. A máquina sumia dentro do buraco ali, no trecho de Gaspar ali. Então, assim, tamanho era a estabilidade do solo. Então, assim, na nossa região é muito difícil. Então, eu tive essa oportunidade de aprender também com pavimentação. Ou seja, o que eu posso resumir disso tudo? Eu tive o privilégio, Demian, de passar praticamente em tudo. Até pontes eu executei. Olha aí. Você olha, e eu falo isso sem falsa modéstia, você olha a maioria dos engenheiros, eles foram e ficaram num segmento e são especialistas e está tudo certo. Muito bom. Nós precisamos de especialistas. Mas eu posso te falar que eu caminhei por vários caminhos, tive a oportunidade de trabalhar com muito tipo de obras diferenciadas, obra vertical, obra horizontal, e agora estou com casas, as casas. Que... Faltou só o hospital, né? Que a Procave tem até um projeto e não deu tempo ainda de fazer. Bateu na trave isso aí. Pô, tu fizesse então... edifícios verticais, um condomínio quase horizontal, que é o Brava Roma, porque é baixinho, mas a extensão é tremenda. Exato. Colégio, shopping, hotel. Isso. Edifício comercial. Exatamente. Então, assim, e agora casa. Agora fui para casas, né? Daí todo mundo pensa assim, nossa, ele fez tudo que era mais complexo e foi para coisa mais simples. É aí que todos estão enganados. Bem bom, tu pode aplicar de tudo que tu aprendeu ali, né? Mas as casas são... E as casas que a nossa empresa se propõe a fazer são casas diferenciadas. Eu vi uma de 4 pavimentos lá. Isso. Qual é a diferença? Faz um prédio, né? Assim, primeiro, onde que nasceu essa questão das casas? Eu tenho a minha esposa, que é a Andréa Michelucci, que é parceira do Demi aí nesses projetos, nas vendas das casas e lotes lá do condomínio do Caledônia. Acho que tem, sei lá, 100 e poucos vídeos gravados hoje, né? Isso, 130 quase. Isso, legal. E eu 5 anos de parceria lá. E eu via sempre esse movimento e a Andréa sempre jogava uma sementinha, né? Por isso que eu digo, a semente é muito importante na vida da gente, né? Claro. E ela sempre dizia, vamos olhar para esse mercado das casas, vamos olhar para esse mercado das casas. E eu sempre evitando, por quê? Eu dizia assim, nossa, mas eu tenho que usar todo o meu know-how que eu peguei nas outras áreas, eu tenho que aplicar onde eu sei. As casas eu vou estar indo para trás, na minha mentalidade daquele momento. Ainda porque a gente vê muita barbeiragem mesmo no Caledônia, tu em volta da tua casa ali, bater o olho, tu deve se arrepiar ali de ver. É muito delicado tudo isso, né, Demian? Porque assim, fazer um bolo, ele dá o trabalho igual, excelente, mais ou menos, ou ruim. Os ingredientes quase sempre são os mesmos, né? O que diferencia é o cuidado, é o carinho que tu coloca naquilo ali, né? Exato. Que aí vem...
muitas vezes só o carinho não adianta. Tu tem que ter um Sim. pouquinho de experiência também para já ter feito alguns bolos e ter chegado à conclusão de que daquela forma não dá. Né? Thomas Edison dizia, eu aprendi, sei lá, 10 mil ideias de não fazer, como não fazer a lâmpada. E depois ele aprendeu a fazer a lâmpada de uma forma, né? Todo mundo criticava. Né? O Jordan também dizia isso, né? Para acertar, eu tive que errar 10 mil cestas. Né? Então, assim, é nisso. Até citei antes para ti esse livro do Napoleão Hill, que eu leio constantemente, eu gosto muito, porque ele traz muito essa ideia de a persistência, da dedicação, de você realmente fazer. E quando você olha para as casas, você diz assim, olha, o Caledônia ali precisa realmente... algumas casas, elas deixam... Sim, por quê? Porque muitas vezes são pessoas que contratam empreiteiros que não têm a experiência. Ou às vezes só contrata o empreiteiro, não contrata alguém para gerenciá-los. Porque às vezes o empreiteiro ele nem está fazendo por mal, mas foi o jeito que ele aprendeu. Sim. Foi o jeito que ele sabe fazer. Sim. O cara levantou errado, fez errado uma casa, às vezes é o jeito que ele sabia fazer. Ele nem sabe fazer diferente daquilo. Então no final, o rapaz, a pessoa que está lá fazendo nem é o culpado, é você que contratou errado. Então assim, é um pouco complexo porque você falou da casa de 4 pavimentos. Onde nasceu tudo isso? Lá na Andréia, que ela comentou comigo que a gente precisava olhar para esse mercado do altíssimo padrão. Você até brincou ali no início, sobre o alto e o altíssimo. A gente pode falar um pouco mais sobre isso depois. Botar título é muito fácil. É complicado. É até delicado de falar, porque muitas vezes a pessoa que ouve do outro lado pode parecer que seja uma prepotência, uma arrogância falar sobre o altíssimo e não o alto. O que diferencia o altíssimo e o alto? Vários fatores, né? Mas o que eu vejo assim nas casas foi que nós vimos essa oportunidade e eu olhava para a Greenwood, que é uma empresa lá de Curitiba, construtora de casas, gerenciamento, administração de obras de casas, e ela está sozinha no mercado hoje, Demian. Verdade seja dita, no sul do Brasil aqui, de Santa Catarina e Paraná, ela domina o mercado. E ela não dá conta. Ela tem fila de espera hoje. E eu olhava para aquilo e dizia assim, não é possível. E detalhe, quando ela vem para Santa Catarina construir, ela pega a mão de obra daqui. Quase sempre. Eu disse assim, não tinha ninguém à ela altura. vem de fora, pega a nossa mão de obra e constrói e cobra muito bem para fazer isso. E, claro, entrega Claro. no mesmo tamanho que ela cobra, ela entrega. Sim. Excelência. Uma referência rápida aqui para quem passa na Praia Brava e vê ali perto do Baobá uma casa que pega a quadra inteira. É do Alexandre Menegotti, o dono da Coach. Foi, eu acho que uma das últimas obras que eles entregaram. Né? Eles têm muitas casas dentro do Bravíssima, que são casas de 1.500, 2.000 metros quadrados. Né? São casas realmente para clientes muito exigentes. Né? E quando a gente foi posicionar a empresa, a gente quis realmente ir para esse mercado do altíssimo padrão. Né? A gente costuma dizer, lá em cima o ar é mais complicado para se manter lá em cima, mas... É feito. Mas assim, eu não quis fugir da concorrência. Essa não é a questão. A concorrência, ela vai existir sempre. Sim. Né? Mas assim, quando te posiciona com um produto diferenciado, você vira a referência naquilo. Claro. E hoje ainda não sou a referência porque estou começando, nós estamos mostrando as primeiras obras, nós estamos atualmente com 4 obras em execução, mas a gente está realmente trazendo para o cliente uma experiência de um atendimento diferenciado. E tu já tem também um histórico, né, Pedro? Temos. Por mais que não seja de casa, as obras que tu entregasse no comando ali, pelo amor de Deus, todo mundo conhece, né? Tem claro. portfólio bem. Todo mundo me conhecia como o Piero da Procave, né? Todo mundo dizia, o Piero da Procave e tal. Então, é claro que... E eu pude viver isso, Demian, porque depois que eu saí da Procave, até puxando um pouco desse assunto para trás, eu fui muito, entre aspas, assediado a trabalhar para muitas construtoras. Me convidaram. Mas o seu Nivaldo, quando eu fui sair, ele me disse o seguinte... Piero, que tu sejas feliz na próxima caminhada tua, no teu próximo projeto aí, mas se tu for caminhar com as tuas pernas, boa sorte. Ele me deu ali também uma deixa. Ele percebeu por quê. Isso é uma coisa que todo engenheiro vai passar um dia na vida, tá? Chega um momento que tu fica muito caro com uma empresa, Demian. A gente tem que entender isso aí. É inevitável para o engenheiro. Ele vai adquirindo muito conhecimento, ele vai adquirindo muito... Aí a Procave não teria condições de pagar? Não é isso. Eis a questão. É que você hoje... Você não tem talvez tantas empresas assim no Brasil, com capacidade ou com possibilidade de contratar alguém para ser diretor de engenharia. Então assim, eu iria para um outro tipo de mercado, onde eu iria, como engenheiro, trabalhando autônomo, ter que concorrer com... nível de direção muito grande. Isso ia exigir muito de mim também, ao mesmo tempo. Em que? Não somente como conhecimento, mas também como dedicação. E eu nunca escondi isso de ninguém. Eu queria estar perto da minha família.
eu queria ter qualidade de vida também. Tem 2 filhas pequenas. 2 filhas pequenas. E eu não queria entrar num outro grande projeto, ao estilo da Procave, porque quando eu entrei na Procave, era de quase domingo a domingo que eu trabalhava. Sim, não tem história. Não tem, a gente trabalha muito. E eu olhei para isso e eu disse assim, ok, eu posso ser diretor de engenharia de uma outra grande construtora? Posso. Mas será que é isso que eu quero nesse momento? Eu queria também ter, ao mesmo tempo, qualidade de vida para estar próximo da minha família, que é super importante. Isso. Com filhos pequenos. Uma coisa é os filhos Prioridades, criados, né? você já não é mais o filho que quer ficar do teu lado, né? Ele já querem ir com os amiguinhos e vão crescendo, aquela coisa, e você diz assim, olha para ti. Até a André brincou outro dia, falou assim, nossa, vai chegar um dia que a gente vai dizer assim, nossa, eu tenho tanto tempo que eu não sei nem o que fazer com esse tempo. Hoje a gente não tem tempo para nada, né? Porque eu chego em casa, é pai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Agora, tem que aproveitar, porque tem que aproveitar. Assim, Agora, se eu tivesse embarcado num projeto muito grande, Demian, como é que ficaria a minha vida da família? Como é que ficaria a minha vida pessoal? Então, eu pensei também nisso. Legal. E a possibilidade da empresa, me dá essa oportunidade de ter um pouco mais de flexibilidade. Porque eu faço a minha agenda. Eu consigo trabalhar com isso, né? Não está mais fácil, tá, gente? Está bem difícil. Eu te diria que a minha responsabilidade até aumentou, porque eu tenho que agora lidar com cliente direto. Sim. Antigamente eu tinha lá na empresa, não é? Na Procave, a gente tinha esse primeiro contato, que é realmente os corretores que fazem esse contato, que é realmente o relacionamento que fazia esse contato. Para chegar na ponta do engenheiro era muito difícil. A gente lidava... Só que assim, uma coisa era bem interessante, só aprendi. Eu saía do buraco da obra e ia entregar a chave. Não sei se você lembra, mas nós fazíamos a entrega de cada unidade. Verdade. A Procave exigia que o engenheiro fizesse a entrega técnica. Então, a gente estava presente em todas as entregas. Era um cerimonial, era muito legal. Muito eu legal. tinha que estar presente. Prova de todos. E na Procave, eu fui o único engenheiro que ali, no Brava que entrou ali e ficou até o final, entregou. Porque outros entraram e saíram. Uns saíram por conta própria, outros saíram para outros projetos, e eu fiquei até o final. Eu fui o único que fiquei até o final. E até depois que acabou a obra, o senhor Nivaldo ainda ficou mais um ano dentro do condomínio, fazendo todos aqueles cuidados, aquelas manutenções, e eu fiquei junto, né? Sim. E nisso aí, nessa questão realmente dessa empresa de tal, eu aprendi muito nessa questão dessas entregas a lidar realmente com o cliente e saber que cada cliente é um cliente. E nisso eu fui perceber o nível de exigência que é realmente esse alto padrão. Porque ali na Procave a gente estava já lidando realmente com cliente que tinha oportunidade de comprar qualquer apartamento. Para um resort era um apartamento muito caro, né? E continua sendo muito valorizado até hoje, apesar de já ser um projeto mais antigo, mas ele vale muito. Então, assim, esse cliente, ele é um cliente muito exigente. Quando a gente vai para as casas, a gente tem um contato praticamente diário com ele, tá? Eu tenho obras que o cliente passa praticamente todo dia na obra. E como é que tu faz, Demi, como obra que o cliente passa todo dia? Você vai... Ele quer saber todo dia o que foi. Qual é o avanço. Eu costumo dizer, não tem atalho. Nem para mim, nem para a equipe que está lá dentro. Não tem atalho. Isso é um livro aberto todo dia. Claro, imagina. É um livro aberto todo dia. Então, assim, isso condiciona tanto a mim como a equipe que está na obra a entender uma coisa. Ei, não adianta você... Eu vou deixar para o final do dia para limpar. Não adianta eu dizer... Eu vou tentar aqui dar uma desculpa aqui, depois lá na frente eu explico o que aconteceu. Não, é todo dia, é como é. É a vida real. Claro, é porque é um prédio, né, Pedro? Primeiro que tu não pode entrar toda hora numa obra, tem que agendar, é mais Exatamente. complicado. E vai levar 5 anos para entregar. Exatamente. Uma casa desse padrão, porque uma casa média é 10 a 12 meses, uma casa mais simples. As tuas são mais complexas. Leva 1 ano e meio a 2, quiçá passa. E é do cara, e é o terreno dele, ele é o único dono, então eu quero olhar e não... eu quero entrar e pronto. Quem vai fazer gerenciamento de uma obra dessa de altíssimo padrão, como uma casa que você falou, que uma das casas que nós estamos executando é lá dentro do Riviera, tem 4 pavimentos. Na verdade, ela tem 5 lajes ao todo. Ela começa lá embaixo, vai subindo, são 5 lajes que nós executamos. Uma casa de 1.200 metros quadrados, super diferenciada, assinada pela Ruschel, que é um escritório lá de Floripa, que faz muitas casas em Jurerê, casas belíssimas. Esse é outro ponto, né? Que tu está pegando. Então, assim, exato, nós estamos trabalhando, tendo a oportunidade de trabalhar com escritórios. Agora há pouco, acabei de fechar uma obra que o Jobim assinou, que é lá de Floripa também. Eu tenho contato, tenho um relacionamento com esses arquitetos e é muito bom. Isso aí por quê? Porque eles têm também muito cuidado em elaborar um bom projeto, mas eles têm preocupação que isso saia do jeito que eles querem. Porque no papel tá bonito, mas quero ver lá a hora que... Exato, porque eles também igual que me mostrou crescem aqui, com isso. né? Exato, então assim, não é apenas a questão de dizer assinei, ok, fiz o meu trabalho. Não, eu quero entender como é que isso ficou no final. E essas casas, como uma dessas, que é essa de 4 pavimentos, é uma casa que, de novo, o cliente está quase todo dia lá dentro.
Tem que ter muito jogo de cintura para entender que ele vai alterando muito o projeto. Isso é uma... essa, né? Isso é uma coisa que, se a pessoa se incomoda muito com isso, eu já digo, nem vai para esse meio, tá? Não vai, querido, vai fazer outra coisa. Vai pro prédio que, aquilo que você falou, vendi, o cara visitou, no meio talvez ele visite e no final. É 2 ou 3 visitas durante a obra inteira, que leva 3 a 4 anos para fazer um prédio. 3 ou 4 visitas. Você nem lembra nem o rosto dele, que só o nome dele. Sim. Eu tô vendo todo dia ele. Então, assim, a gente tem que entender uma coisa. Atrito, o que é? É desgaste, não é atrito? Sim. É normal ter desgaste nesse meio tempo. Então, quanto menos desgaste tiver na relação minha com o cliente, melhor, certo? Com certeza. Porque atrito vai ter. E atrito não é o atrito ruim, é o atrito de contato. Sim. Eu vou ter contato todo dia com ele, ou quase todo dia com ele. É a maneira como eu vou abordar isso aí, é a maneira como eu vou lidar com isso aí. Então, assim, trabalhar para esse tipo de cliente é diferente. Ponto. Não é a mesma coisa que trabalhar com um cliente de um apartamento. Ele pode ter o mesmo poder aquisitivo, sim, mas a obra é diferente. Então, assim, eu costumo dizer... Até outro dia eu estava conversando com... Eu não lembro se era um fornecedor e tal. Eu expliquei para ele, porque ele disse assim, nossa, mas uma casa de 1.200 metros, né? Ele achou muito grande e tal, né? Eu falei o seguinte, veja bem, quem vai construir uma casa dessa? Primeiro, claro, ele tem um poder aquisitivo alto, certo? Mas, assim... Ele está construindo isso, obviamente, porque ele sonhou, ele desejou, ele quer isso para ele e para a família dele. Mas a gente não pode esquecer uma coisa. Uma casa dessa, para ele também é um instrumento de trabalho. Como? Para ele mostrar para o concorrente, para o cliente dele ou para o parceiro, para o sócio? Não. Mas ele cria relacionamento a partir dela. Exato. Por quê? Quando um cliente... Pensa bem, ele é dono dessa casa, ele vai receber um potencial cliente, um sócio dentro dessa casa. Quando você entra dentro daquela casa, você vê que ele tem uma coisa chamada bom gosto. Ele investiu muito. Ou seja, ele é criterioso. Ele não fez para aparecer, ele não fez para mostrar. Porque, até bem porque, Demian, tu há de convir com... Tu já tá acostumado com esse meio. O cara que é bilionário, tanto faz para ele. Não tá o telefone é o mesmo que tu usa e que eu uso. Ou seja, não vai mudar nada. Então, para ele... mostrar que ele tem aquela casa, quase sempre essas pessoas não gostam de aparecer. Primeiro ponto. E eu faço questão de ter essa descrição também. Rico de verdade, né? Eu não fico... Exatamente. O cara... Pode até ser, Demian, o cara que ficou rico. Isso é muito importante, é uma chave isso. A pessoa não quer dizer que ele vem de berço, que a família toda era rica e isso já tem uma coisa quase que cultural de riqueza dentro da família. Não. É como você trata o dinheiro. Eu posso ter ficado rico há 1 ano atrás, ter ficado bilionário, mas é como o meu relacionamento com o dinheiro é. E como eu trato ele e como eu dou valor para ele. Por quê? Aí eu entendo que as coisas têm valor e não é simplesmente preço. Então, assim, valor para uma pessoa que sabe o valor do dinheiro e sabe o valor das coisas é diferente do preço. Claro. Que muitas coisas que às vezes emergem e ganham muito dinheiro e querem logo ostentar, querem logo jogar isso aí. A ânsia de mostrar para o mundo que vence na vida, né? Vence na vida. Isso a gente sabe que é uma bobagem, né? Com certeza. Salomão já dizia isso em Provérbios e explica para quem quiser ler, leia à vontade. É o livro que ensina. Eclesiastes e Provérbios, leia, por favor. Aprenda a viver, que ali está a essência da vida. Já é livro de sabedoria, né? Eu leio muito eles, eu volto a reler sempre porque eles ensinam muito. Eles trazem a gente para baixo e dizem assim, ei, o homem mais rico, poderoso e sábio da terra escreveu isso. Então... Vamos ler isso aí. Aprendeu alguma coisa. Então, assim, essa pessoa que está construindo essa casa, ele imagina o seguinte, Demian, ele pode usar, a palavra não é essa, mas ele vai utilizar essa casa também como instrumento. Por quê? Ele vai receber um cliente, um sócio ali dentro, e ele vai olhar para ele e vai dizer, eu quero fazer sociedade com esse cara, porque ele tem acima de tudo bom gosto. Olha a casa que ele construiu, olha o que ele fez, olha isso aqui. Olha o quão bom gosto ele tem. Eu sei que se eu botar o meu dinheiro no negócio que ele está envolvido, ele vai cuidar com o mesmo esmero. Isso é um recado que tu está comunicando isso aí. É a mesma coisa que você entrar no carro de alguém. Imagina, você pegar o carro no carro, está todo sujo, desorganizado. Você vai ter a sensação que a pessoa é desorganizada. Exatamente. Então, assim, uma casa bem feita como essa, ela também é um instrumento, né? E vamos falar agora da parte financeira. Quando ele for vender, vale. Claro. Não, eu vou fazer tudo bem feito, mas eu vou economizar um pouquinho na esquadria. Aquilo que o Demian falou, o Demian apresenta muitas casas e ele chega lá, a casa até tem uma arquitetura bacana. Sim. O lote é show, o cara pensou na posição solar, tava tudo certo. Na hora que era para acertar, ele erra. Ele bota uma esquadria daquela que tu tem que levantar para abrir. Sim. Ele pensa, ninguém vai perceber, né? Mas percebe. A qualidade, nisso aí você olha o detalhe.
É isso, é nos detalhes que tu vê. Faltou recorte no gesso para um cortineiro, um ar-condicionado mal posicionado dentro de um quarto que te impede de botar um armário na parede. Exato. No ajuste fino ali que falta. Mal isolado do terreno, que daí sobe a umidade, aí tu nunca mais resolve. Exato. E você pensa assim, ó, o cliente que vai construir uma casa dessa, porque assim, de novo, também não adianta só investir. Sim. Aí a gente vai para aquela segunda etapa, que é a mão de obra que a gente vai utilizar. Então você pensa o seguinte, eu coloquei lá um travertino na mão de um cara para colocar numa sala. Ele vai lá e coloca de qualquer jeito, né? Até tem hoje está muito... tem muito perfil aí de YouTube, Instagram, que tem alguns construtores que gostam de polemizar muito. Olha só como eu coloquei... Mal ou bem, eles fazem aqueles vídeos e tal. E eu vejo o seguinte, assim, como é que chega ao ponto de alguém colocar um piso e ninguém vê que ficou mal colocado? Porque na saída você já percebe, né? Tinha um senhorzinho que trabalhava conosco, não sei se você vai lembrar na Procave, é o senhor Nelson. Ele colocava piso em todos os salões de festa e área comum da Procave. O primeiro dia de trabalho dele, ele não fazia nada. Ele fazia aquilo que a gente chama de perca 2 tempos afiando o machado e 1 tempo cortando a árvore. Ele ficava o dia inteiro olhando a peça, ele olhava o projeto. Ele olhava a peça e olhava o projeto. Ele botava no chão, ele ia lá tomar um café, ele voltava. Quando ele começava, ele não parava. Ele ia até o final. Entende? Então, assim, é nisso que está o diferencial. Então, assim, ó, tu tem que ter uma mão de obra muito selecionada para trabalhar nesse tipo de casa. Pensa o seguinte, Demi, eu te contratei para fazer uma casa de 1.000 metros quadrados e eu não vou economizar com materiais. Eu vou te colocar o que tem de melhor. Olha o tamanho da responsabilidade que você está recebendo. Assinada por um escritório de arquitetura. Não me venha com a mão de obra ruim aqui e me cobrar caro. Exatamente. Porque eu vou te falar, tá? O mercado está meio esquisito. A mão de obra ruim e a ótima, os valores estão muito próximos, tá? Por quê? Como está escasso... Demanda, isso. Como está escasso, hoje está difícil de tu identificar o bom e o ruim pelo preço. Antigamente, pelo preço, você já sabia. Sim. Hoje está meio difícil. Tá vindo uma mão de obra aí muito ruim e cobrando tanto quanto aquela que era excelente. Então você tem que ir peneirando, separando. Tem que ter conhecimento para... E paciência. Separar joio do trigo. E paciência, tá? Assim, ó. Piero, você consegue montar uma equipe top já na obra, iniciar e acabar com ela? Claro que não. A gente tem que ir tirando. Às vezes, assim, nós temos que entender que são pessoas que... Às vezes tem um dia ruim também. Tem um dia ruim, tem a crise... Tem aquele problema que ele tem dentro de casa, que ele não resolveu, ele traz para dentro da obra. E muitas vezes aquele cara não vai resolver, aquele funcionário não vai resolver dentro da obra. É necessário, às vezes, ele sair daquele ambiente e ir para outro. Até para ele é bom. Então, a gente separa essa pessoa, tira, coloca outro no local, vai montando essa equipe. É fácil? Não, não é fácil. Isso dá trabalho. A mão de obra não é 100% minha. Eu tenho parceiros, mas são parceiros escolhidos que a gente traz para trabalhar conosco. Eu não vou lá, preciso fazer uma obra, agora eu vou ligar para 50 para ver quem está afim. Não. Se aquela mão de obra, inclusive aqueles lá que eu tenho, não conseguirem absorver, dificilmente eu vou conseguir absorver a obra. Sim, o nosso problema hoje pode ser mão de obra. Então, assim, é claro que a gente ainda não está na nossa capacidade. A gente tem muito o que crescer. Mas eu não vou assumir uma responsabilidade de uma casa de altíssimo padrão, uma casa de mais de 1.000 metros quadrados, para daí eu colocar uma mão de obra qualquer. Tem empresa que quer volume? Sim. Uma das coisas que eu coloquei como meta para a empresa é, ela não vai ser a maior, ela vai ser a melhor. Ótimo. Eu tenho um período aí para crescer, eu tenho um período para criar corpo. Eu costumo dizer que na vida tudo é tempo, né? Como também está escrito nas escrituras. Há um tempo de semear, há um tempo de colher. Hoje eu estou semeando. Então eu tenho que entregar as obras, eu preciso realmente mostrar que tem corpo, que tem entrega. Exatamente. A entrega é muito importante, né? Às vezes tem... uma vez eu estava conversando com uma pessoa que investe em construção civil, ele estava me falando sobre isso. Existem 2 tipos de pessoas, né? Aquelas pessoas que ficam planejando muito e não saem nunca da planilha. Ele falou, tem hora que tem que startar. E tem aquelas pessoas que fazem muito, mas também não entregam. Então, assim, a gente precisa entender que na entrega é que está realmente aquilo que a gente vai sustentar o que vem pela frente. Olha o que eu já entreguei, olha o que eu já fiz. Claro. Então, tem um histórico e tem, acima de tudo, uma confiança que esses clientes vão depositar na nossa empresa. O posicionamento dela está voltado para essas casas maiores. A gente parte de casa de 600 metros quadrados. Eu brinco que a casa volta lá, que é a casa do Caledônia, é uma casa que a gente abriu uma exceção. Foi para 550 metros quadrados. A gente abriu uma exceção, né? Tem fazer vídeo no canal mostrando todo o padrão construtivo. Essa casa, sim, ela está sendo feita com muito esmero, com muito capricho. Obviamente, não é porque é para a empresa da minha esposa, somente isso, né? Porque eu costumo dizer... E eu brinco, e de fato, com
pessoa jurídica, eu não sou sócio naquela casa, né? Muita gente... Não, mas, poxa, Pierre, mas é a tua esposa que é sócia? Sim, ela é sócia. Eu não sou sócio naquela casa. A empresa dela, Michelucci lá, que é sócia na casa. Eu, como tírico, estou lá administrando, gerenciando aquela obra para a CM Casas, né? Então, assim, que é a união da Karina Sequinel com a Andrea Michelucci nesse projeto. O Felipe, que é a esposa da Karina, faz toda a parte administrativa da empresa. É a primeira obra, já tem o segundo lote comprado lá dentro do Caledônia, que já vai startar o projeto. Aliás, já startou, já estão trabalhando nesse projeto, mas ela está almejando ir para os outros condomínios. A gente tem condomínios fantásticos na nossa região. Um novo, que é o Alverte Resort, que eu brinco até, quem entra lá hoje para construir se aposenta lá dentro de... tamanha quantidade de casas que tem para fazer. E grandes, né? E lá, sim, todas de grande volume. Eles startaram com um projeto lá que era assim, ó, comprava o lote, eles vendiam a casa pré-moldada em cima já, que é uma casa steel frame lá, é uma empresa parceira lá. Eu não sei direito de explicar como é que era esse negócio. Mas isso vendeu no começo, mas eu já sei agora que as pessoas falaram, não, peraí, isso aqui é diferente. Não dá para colocar uma casa qualquer aqui. As pessoas que compraram os lotes estão enxergando que o potencial é muito grande. Eu estou conversando com um proprietário lá, que a gente já está nas tratativas para fechar realmente esse projeto. Ele está contratando a arquiteta agora, é um lote de 1.000 metros quadrados, e ele quer fazer uma casa térrea lá, nesse lote de 1.000 metros quadrados. E é um dos lotes daqueles que fica mais na parte alta, assim, ou seja, tem um visual fantástico. Não sei se vocês já foram lá. Já. Eu convido vocês a ir lá, porque assim, é fantástico. Assim, tá no canal também, se quiser. Fantástico esse condomínio, é lindo, é maravilhoso. É algo... E a primeira parte ainda, né? Primeira parte. Eles entregaram o Golf, que vai ser ampliado, parece agora. Pois é. O Golf, porque eles viram, acho que não sei quantos buracos a mais, né? Na pista lá, né? Fazer uma das maiores aí. Isso, é a única para iluminação noturna e Exato. E aí vai ter o tênis agora, que é a segunda etapa. O beach, que é uma praia de 1 quilômetro, né, Dani? É isso? Vai ter onda Isso. Eu acho que uma piscina com ondas e tal. E por último, Mountain, que é na parte da encosta, assim, que pega os terrenos de 2.000 metros. Falaram que é tipo mini chácaras e tal. Então, assim, ali tem casas para construir durante muitos anos, né? E casas grandes e casas de altíssimo padrão. Então, eu costumo dizer assim, ó, para esse tipo de mercado não tem crise, tá? Exatamente. É fato, assim. Só que, assim, ó, esteja preparado para atuar nele. Tenha realmente preparo emocional e espiritual para estar lidando com esse tipo de cliente. Pedro, por quê? Porque esse pessoal é ruim? Não é isso. Eles exigem tanto quanto eles pagam. Ele vai descer do helicóptero dele ali para Exato. A obra. É aquela coisa de estar dentro da obra e ver uma sombra atrás de você, é o cliente atrás de você. Você está lidando muitas vezes com constantes alterações do projeto, tendo jogo de cintura para isso. Não usar isso como aquela placa eu já sabia lá, aquela brincadeira do Maracanã, né? Que o cara levanta a placa eu já sabia quando atrasa a obra porque ele mudou demais. Não, isso é normal. Já está em contrato essas modificações também? Isso a gente não traz para o contrato, porque assim, eu vou te falar, a gente tem que ter muito jogo de cintura nisso aí. Não pode engessar muito, assim, né? Tem que deixar mais aberto para que ele consiga... Pensa o seguinte, olha só, o nosso modelo de negócio é o seguinte, nós ganhamos em cima do que constrói. Nós cobramos uma taxa de administração em cima da construção. Então, tudo que é comprado de material e tudo aquilo que é gerido de mão de obra, nós ganhamos em cima de uma taxa sobre isso aí. Eu não ganho dinheiro de... Nós não ganhamos, pelo menos a nossa empresa, não atua com comissionamento com o fornecedor. Eu deixo muito claro isso para os fornecedores. A famosa RT dos eu já deixo muito claro na negociação. Olha, você tem algum desconto para mim ali? Alguma comissão para mim, joga na tua proposta junto. Por quê? Eu tenho que brigar no preço com o meu cliente, eu não tenho que brigar com o fornecedor. Porque se eu entrar nesse, pelo menos para mim, isso internamente, eu não vou aqui entrar no mérito das outras empresas, mas eu trago isso para nós, por quê? Para a gente sempre brigar pelo melhor preço, pela melhor condição. Né? É claro que quando você vai para esses produtos muito nobres, a margem deles também não é muito grande não para trabalhar. Eles não conseguem tirar coelho da cartola. Sim. Mas assim, há um desconto a ser dado, oferece para o cliente. Claro. Poxa, Piero, mas se tu for entender assim, quanto mais barato sair a compra, menos tu vai ganhar. Sim, é isso aí. Só que é isso aí, é confiança, é relacionamento, indicação, gente. Só que o cara vai construir uma casa só hoje eu brinco, hoje eu tenho que colocar outdoor na rua para as pessoas saberem quem eu sou. Daqui a pouco não vai mais ser necessário isso. A Greenwood trabalha assim hoje, por indicação.
Você passa na rua, você vê algum outdoor da Greenwood? Não vê. Por quê? Porque ela já criou relacionamento com os clientes já entenderam como é que é o posicionamento dela, ela é uma empresa séria, é uma empresa responsável. Pronto. Você liga pro cara e diz, ô, Demian, você construiu a sua casa com a Greenwood, o que você me disse? Tá tudo certo, vai em frente. Pronto, é indicação. Então, assim, esse tipo de negócio é o que eu acho que todo mundo sonha, né? Ser indicado para ser feito as coisas. Então, assim... melhor lead, já vem... Exato. E assim, já vem Demian, trabalhadinho, né? E assim, Demian, é a lei da semeadura. Claro. Se a gente semear a coisa certa, isso vai voltar. Não sei o tempo que vai levar, mas vai voltar. Isso volta. Então, assim, a gente está muito tranquilo com isso. Então, é claro que a gente precisa fazer uma força para ser conhecido hoje. Mas, daqui a pouco isso não vai mais ser necessário, a gente sabe disso. Vai ser natural. E com toda certeza. E acima de tudo, né, Demian, assim, ó, construir uma casa dessa é viver o sonho junto com a família. É ter as pessoas que trabalham junto, prosperando também, né? A gente não pode esquecer, o ambiente de trabalho da construção civil é muito hostil, né? É muito difícil, é desgastante, né? É complicado. Então, assim, quanto mais a gente conseguir fazer esse ambiente ficar mais leve, melhor também. Claro. Então, a gente tem que construir isso. É dia a dia, é dedicação, é capricho. Isso. O capricho faz toda a diferença no final do dia, em todos os sentidos. Então, assim, ó, uma coisa feita no capricho, as pessoas enxergam e vê valor nisso aí. Então, é nisso que a gente tenta realmente colocar pode-se dizer assim, a nossa energia, a nossa força, para entregar esse diferencial para os clientes. Tu vê, essa questão que tu estava falando lá do próprio Alverti, de fazer as casas já meio que escolhendo um catálogo aqui, que modelo tu queres. Tem um sistema americano que funciona muito bem, mas um outro padrão de condomínio. Aí que tu falavas de não se preocupar com a quantidade de obras, mas com a qualidade da entrega. Piero, isso aí é o suprassumo do luxo, né? Claro. Hoje, se tu for falar de grandes marcas, é o cuidado que o cara tem em fazer uma bolsa, por isso que vale dezenas de milhares, é o cuidado do acabamento, do estofamento de um carro, por isso que vale dezenas de milhares, e é uma edição limitada, são poucas pessoas no mundo que vão ter um produto daquele. Ao contrário de muitas consultoras que a gente conhece, e numa história não muito distante, de consultoras que inclusive quebraram por querer abraçar o mundo com as pernas e tocar um monte de obra ao mesmo tempo, não perde a mão na administração, perde. Não entrega ou entrega mal feito. A gente tem exemplos aqui, não vou citar nomes, mas que se consideram de alto luxo, que sequer põem uma persiana automatizada na janela de um apartamento frente mar em Balneário Camboriú. Vai vender um apartamento a 15 milhões que não tem uma persiana. E aí vai me dizer que é alto luxo? É isso aí que tu estás entregando. A gente viu lá todo o cuidado que tu tem, eu falei antes da questão da umidade subindo. É uma série de detalhes, né, Pedro? Que isso vai no projeto, vai na execução, depois de pronto tu não vai ver. Tu vai ver talvez uma consequência de uma casa mal feita. Exato. 1 ano, 2 anos depois começa a apresentar os problemas, mas daí tu já está lá dentro. Aí o B.O. é grande, né? Eu costumo dizer que a gente tem que construir, eu até brinco isso, né? Quando a gente faz uma analogia com o mercado automotivo, a gente vê as grandes marcas premium aí, né? A gente vai falar de uma Mercedes, de uma Land Rover e tal. A gente tem que construir uma Mercedes, uma Land Rover na capa, mas tem que ser um Toyota por dentro. Tem que funcionar e não quebrar, né? Não sabe o que é oficina. Não, é assim, ó, tem que funcionar. Quando o cara aperta o botão, tem que funcionar. Quando chover, não pode infiltrar, né? Então, assim, a gente tem que entender que, de novo, é uma manufatura que a gente faz. Gente, olha só. Numa linha de produção, você tem uma repetição, a melhoria é contínua, né? Claro. Toyota fazia isso parando lá a linha de produção e dizendo assim, opa, um parafuso está errado, volta tudo, vão corrigir todos que um parafuso deu errado. Ela adotou esse sistema e por isso que ela tem a excelência que ela tem hoje, né? Quando tu traz para a construção civil, como é que eu coloco isso na construção civil? Tem uma consultora aqui que ela está fazendo isso aqui na nossa região, que é a Roga. Ela tem uma linha de produção mais ou menos nessa linha, que é aquela coisa de modificar menos o projeto para poder ter mais repetição e ter o que a gente chama de curva de aprendizado. Ou seja, você vai fazendo aquilo e vai melhorando, vai ficando excelente naquilo que você está fazendo. Ou seja, o banheiro é sempre o mesmo tamanho. Eles têm isso aí. A planta mesmo. Então, chega uma hora que te fala, peraí, não tem como errar um bicho desse aqui, né? Agora, quando tu vai para uma casa, é um projeto diferente do outro. Você até falou da casa de steel frame. O Justus investe muito nisso hoje com a Steel Corpus, que é o nome da empresa dele. Tá bombando. É excelente para construir realmente moradias de baixo custo ou que precisam de velocidade. E ele está tentando migrar para as casas de altíssimo padrão. Tanto que acho que ele fez uma casa, se não me engano, num condomínio lá em São Paulo, lá em Alphaville, não lembro onde é que foi. Uma casa dessa grande, 2.000 metros, toda de steel frame. É bacana, tá tudo certo. Só que
Tu não vai conseguir ter um Jobim, um Arthur Casas, um outro arquiteto aí assinando. Eles nunca vão colocar um steel frame numa casa deles. Eles vão colocar concreto. Eles vão colocar madeira. Eles vão colocar balanço enorme. Tu não faz isso no steel frame. Steel frame não tem como. Entende? Então, assim... Piero, você tá falando que o steel frame não é bom? Não, não tô falando nada disso. Eu tô dizendo o seguinte... São coisas diferentes. São diferentes. Então, aqui você tem uma casa assinada por um arquiteto, um produto único, exclusivo, com assinatura e feito para você. É ou não é? Quando você procura um arquiteto, é isso que você procura. Claro. Algo para mim, exclusivo. Então, essa exclusividade, você só vai encontrar realmente nesse tipo de projeto. E, acima de tudo, você vai ter que manufaturar tudo. Item por item, detalhe por detalhe. A Embred, você lembra que tinha um jeito de construir das antigas, que talhava madeira lá nos cantos. Hoje em dia eu já não sei mais como funciona, mas ela ficou conhecida nacionalmente por esse... Padrão Embred. Era uma manufatura. Cada prédio era feito. Exato. Então, isso hoje é muito difícil ter. Sim. Então, assim, só que a gente vai hoje, traz para o mundo atual, 2026. Arquitetos renomados desenhando projetos exclusivos. Pega a mão de obra aqui e vamos construir isso aqui. Então, assim, não adianta você achar que você vai botar a velocidade de um steel frame numa obra dessa. Não adianta você achar que você vai resolver somente com projetos. Vai ter muita coisa que dentro da obra a gente tem que ir melhorando, aperfeiçoando. Por quê? Aquilo que tu falou, os cuidados, de ter o cuidado de uma impermeabilização correta, de um cuidado que ninguém percebeu, nenhum projetista percebeu, acontece isso. Quer dizer que o projetista é ruim? Não, mas é que no fazer você percebe muitas coisas. É no dia a dia, olhando um detalhe, poxa, ninguém pensou nisso aqui vai dar um problema. Então, assim, você estar presente, você estar ali participando dessa construção é o que faz o diferencial nisso aí. Então, construir casas assim é totalmente diferente de construir prédios, é totalmente diferente de construir algo pré-moldado que já vem pré-pronto. Não é um Lego, gente. Isso aqui Vamos dar um exemplo, concreto aparente. Essa casa lá do Riviera que nós estamos fazendo, ela tem muito concreto aparente. É um desafio muito grande. Eu fiz curso de concreto aparente. Poxa, Pia, depois de 20 anos de formado, eu fui fazer curso de concreto aparente. Já tinha lido, já tinha feito, mas... Não é só não passar a massa, deixar... Se vocês souberem como é complicado... Vou dar um exemplo. Algumas paredes que nós erramos é porque a gente estava errando no desmoldante da forma. Porque tem que usar um desmoldante, mas esse desmoldante, se usar em uma quantidade acima do que se deve usar, ele deixa a superfície imperfeita. Então, assim, aí nós vamos encontrar um desmoldante à base de cera, que daí vai ter que ser usado para uma forma específica de concreto aparente. E existe concreto aparente que desenha o madeirite, tem concreto aparente sarrafiado. Eu agora vou fazer uma obra toda de concreto aparente, todinha. Ela tem quase 600 metros quadrados, é toda de concreto aparente, é um cubo, um enorme cubo. É um projeto super legal, tá? Depois a gente vai, quem sabe, vai gravar esse projeto. Ele não é para vender, mas ele é legal. Porque ele leva até o nome de Garage Training, ele é uma academia exclusiva para um morador. Para um morador? Ele tem um terreno do lado da casa dele, a gente vai construir essa... Eu não vou chamar de academia, que isso até é um insulto, né? É um centro de treinamento que ele está fazendo com uma piscina de raio de 25 metros para ele nadar. Ele é triatleta, ele gosta muito de esporte, ele e a família dele, então ele fez um projeto único para ele. Olha, vai cobrar a mensalidade dos vizinhos. Não, é fantástico. Vai ter gente querendo um projeto belíssimo, conhecer. tá? Então, assim, é esse tipo de projeto que a gente busca, Demian. Eu faço ideia da dificuldade disso aí, Pedro, porque eu acompanhei uma construtora que faz casas de alto padrão. É um condomínio, é menor, não é tão grande quanto as tuas, mas eles fizeram uma de concreto aparente lá no estaleiro. E desistiram de continuar nas outras do condomínio. Porque não acertaram. É muito trabalho e não compensa o valor que estavam cobrando, encarece demais também a obra. É caro. Você tem que usar um concreto, por exemplo, um concreto para concreto aparente não é o mesmo concreto que tu usa numa forma normal. Sim. Você tem que ser um concreto específico, que custa bem mais caro. Existem alguns concretos que tu só consegue comprar de determinada usina, que ele vem mais clarinho. Então, assim, custa mais caro por isso também. Parte disso, a mão de obra que vai executar. Tem um vídeo que eu coloco lá, que eu tenho acho que na minha rede social, que a gente mostra como é que nós fizemos com as formas. Porque nós trabalhamos com uma agulha que ela passa na forma. Você já deve ter visto algumas agulhas que você coloca um parafuso e aperta. Só que quando você aperta ela, uma das extremidades, ela dá ela entorta um pouquinho. E aí nós tivemos que botar um grampinho e puxar uma a uma. Isso é o excesso do zelo. Para quê? Para evitar qualquer tipo de desalinhamento. Então, isso dá muito trabalho.
E a mão de obra que vai fazer isso custa mais caro, ponto. Claro. É fato. Imagina. O cara parar ali para fazer... Não tem, assim, ó, não tem milagre, gente. Você quer fazer um projeto diferenciado? Esqueça você achar que você vai construir com o mesmo preço. Ah, você vai lá no Caledônia, quanto é que custa para fazer essa casa? R$5.000 por metro quadrado eu entrego. Esquece isso, gente. Vai ser Não mais tem. do mesmo. Vai ser mais do mesmo. Faz, mas é mais do mesmo. Ele não vai entregar a experiência que tu precisa ter que aquele projeto prometeu que teria. Quanto é que vai custar, Piero? Não sei. O céu é o limite, depende de você. Vou dar um exemplo. Quanto tu quer gastar, né? Quanto É. quer investir? Ah, Piero, mas como assim? Quer dizer que eu tenho que ter um caminhão de dinheiro para construir com você? Não, veja bem, não é eu que estou falando. É o projeto que está falando isso. Eu vou simplesmente trazer a realidade daquilo que é. Vamos dar um exemplo. Grandes balanços, grandes vãos. Você não vai querer botar uma esquadria qualquer. Quem é que vence um grande vão numa esquadria minimalista sem nenhum tipo de alumínio? Schuco, Sinex. São esquadrias caríssimas. A Vaiko hoje tem uma linha de alumínio também minimalista. Então, assim, essas 3 marcas hoje que estão aqui atuando. Então, assim, uma esquadria dessa custa quanto? 3, 4 vezes o que custa uma esquadria ótima de algum... Mas que vai ser uma moldura desse grau aqui, grossa, né? Existe tecnologia. Eu costumo dizer assim, ó, não é ele não foi da cabeça dele lá e fez aquilo para vencer aquele vão, porque assim, ali tem tecnologia, tem investimento. Então, assim, isso a gente vai para uma esquadria, a gente vai para um sistema de ar-condicionado numa casa dessa que é totalmente diferenciado. É um sistema VRF que custa muito mais caro do que as maquininhas individuais. É um sistema dotado que fica acima de um forro. Então, assim, você vai carregando essa pirâmide aí, isso vai vendo que isso vai subindo. Claro. E vai embora. Então, assim, tem que se analisar muito isso. Não é o quanto que você está gastando, é quanto você está investindo, isso você vai ter de retorno. Porque é fato isso, tá, gente? Olha só. Você fazer uma casa dessa com produtos de alta qualidade como essa, passado 10 anos, a casa está como nova. Se ela fizer um mínimo de manutenção, essa casa está como nova. Porque uma esquadria Sinex Schuco, você usa 10 anos, ela está como nova. Vou dar um exemplo. Uma a porta... garantia deles é enorme também, pô. Eu vou dar um exemplo. A Colo. Quase ninguém conhece essa porta. Né? Eu fui conhecer ela no Brava Home Resort. Seu Paulo Colo, lá de Mafra. Ele só exportava essas portas Estados Unidos, Japão, Europa. E ele não vendia quase aqui. O seu Nivaldo foi um dos primeiros a comprar essa porta para colocar no Brava Home Resort. Pergunta para o morador do Brava Home hoje se eles fizeram alguma regulagem numa porta daquela passado. Quantos anos? 10 anos. 10 anos a entrega. Ninguém volta. Eu tenho essa porta na minha casa. Quando eu construí minha casa, por eu ser amigo do seu Paulo, ele fez preço de custo na época para mim essa porta. Duas meninas. Eu tenho menina e todo mundo é assim. Menina é mais fácil, é mais tranquilo. Vamos lá em casa ver. Então, assim, ó. Quando junta, né, vem a galerinha. Que a galerinha, tu vai lá, sempre tem os amiguinhos. Elas não fecham a porta. Não existe fechar a porta para criança. Elas têm prazer em esbarrar a porta. E faz 10 anos que as minhas portas são esbarradas. Eu nunca regulei nenhuma porta. E elas continuam intactas. E a pintura tá como nova. Parece que essa porta foi tirada da caixa ontem. Isso é qualidade, gente. Ela custa o dobro de uma porta normal. Mas passado 10 anos ela tá como nova. Então a gente tem que entender que tudo na vida é investimento. Sim. É quando você tá afim de investir, você vai investir. E se você fizer um bom investimento, você vai ter o retorno. É claro que não dá para colocar tudo na mesma cesta aqui e dizer assim, ok, vamos... Tem formas de economizar, Piero, numa obra? Claro que tem. É claro que tem. Dá um exemplo. Você vai fazer esquadrias de primeiríssima qualidade de uma casa inteira, lá na lavação, numa janelinha do canto, eu preciso colocar mais caro? É claro que não, você não precisa. Lá você pode economizar um pouco. Agora, onde vai precisar ter mais desempenho, aonde ela vai ser mais vista e mais usada, coloca uma de melhor qualidade. Claro. É um ponto que a gente, coloca. Até na questão de mobília, né? Se você vai colocar toda assinada ou não. Exato. Pode botar um sofá de 10 ou um de 100 mil. Eu costumo dizer, de novo, eu faço muita analogia com o setor automotivo porque ele tem essas jogadas. Ele consegue economizar em pontos que ninguém percebe. Né? Em compartilhamento de peças. Onde você vai lá, comprasse um Audi, mas tem lá uma peça da Volkswagen lá dentro. Né? E ninguém percebe. Sim. Não doeu o coração. Fiat, Jeep... Não doeu o coração. Mas você levou um Audi para casa, mas tem uma peça da Volkswagen lá dentro. Quer dizer que isso valeu menos o carro? Não. Aquela peça atende. Mas ela leva um outro símbolo e daí, claro, é do mesmo grupo e tal. Mas isso faz com que você tenha formas de você economizar sem tirar qualidade. Né? Então, assim... Por quê? Compartilhamento, né? E nesse caso, você consegue, então... Nesse caso específico que eu dei o exemplo das esquadrias, colocar uma esquadria, talvez... Vamos dar o exemplo do machuco. Você vai colocar um machuco lá na área de serviço, lá no cantinho, lá onde ninguém vê? Pode colocar uma outra. Você economiza? Sim, economiza um pouco.
É que às vezes isso quase não representa tanto essa economia. Sim. Então, assim, qualidade é qualidade. E no final vai fazer diferença na hora de vender essa casa. Claro. Porque um dia pode ser que isso venda, né? Pois é. Você compra um carro sem pensar em vender? Não. E o cara, quando faz um projeto desse, na nossa região aqui, normalmente fiz para morar. Né? Que a diferença, fiz para vender, eu fiz para morar. Mas passa um tempo, daqui a pouco muda a família, os filhos crescem, saem de casa, a casa fica grande para o casal, ou surge uma transferência num trabalho, uma opção de moradia fora ou em outro estado e acaba colocando à venda. Né? Então sempre tem essa noção de que eu não vou fazer uma casa de 1.000 metros quadrados com 2 suítes, porque sou só eu, a esposa e um filho. Não, já faz mais, porque vai ter visita e num dia que pensar em vender, vai atender. É pensar também no lado comercial, né? Claro. Deixar de alguma forma ali que atenda um público diferente ali que possa um dia vir a comprar. Um cliente que eu tinha lá do estaleiro, que era naquele condomínio do Maurício lá, né? Que ele começou a fazer o projeto da casa. Esse projeto não foi para frente, porque tem uma questão de aprovação na prefeitura lá, que eles andaram mudando as regras, enfim. Esse projeto ainda está para construir. A gente... Se possível, a gente vai construir ele. Depende mais da aprovação. Uma casa num local belíssimo. Voltado para o mar, assim, na encosta do morro. É fantástico. Em cima da rocha. Deu trabalhão para fazer esse projeto, tá? Ele está pronto. Mas o cliente queria fazer 2 suítes numa casa de 600 metros quadrados. Eu falei assim... Falei como exemplo, né? Para tu ver o que acontece. Ó. Eu falei assim, não faz isso. Você um dia vai vender essa casa. Não faz isso, coloca no mínimo 3, mas tinha que ser 4 uma casa dessa daqui. 600 metros. Aí depois de muito custo, ele colocou 3 suítes. Mas tem condição de fazer 4 lá no espaço que ele colocou. Home office lá para projetar. Mas ele tava, não, mas é para mim, eu quero usar. Eu falei, mas você vai vender um dia essa casa. Então assim, quando você vai comprar qualquer coisa, você tem que pensar na possibilidade de ter que vender um dia. E ela tem liquidez, vai dar liquidez ou não vai dar? É claro que quando a gente entra para uma casa dessa de alto valor, pensa assim, é como vender iate, né? É um mercado muito restrito, né? Um iate usado. Não é qualquer um que sai de casa um dia de manhã, numa segunda-feira, para comprar um iate, né, Demian? Então, assim, é um mercado muito nichado. Essas casas de acima de 1.000 metros quadrados também é muito nichado. Mas tu entenda uma coisa. O Demian, como corretor, na hora que ele vai levar um cliente lá, ele vai dizer assim, eu vou te levar nessa casa, mas essa casa é diferente. Ela tem esquadrias da Chuco, ela tem travertino na casa inteira, ela tem madeira de lei, ela tem realmente o que há de melhor. Teve qualidade. E olha só, passados 5, 6 anos, a casa está como nova. Então, tu percebe essa... Ainda tu consegue mais, claro, a nossa região ainda que sofre com maresia, exato. Né? As intempéries, porque é muita chuva na nossa área, então tem que ser feita com cuidado. Exato. Então, assim, no final, Demian, realmente um conjunto de fatores que faz tu ir para esse tipo de mercado de construção do altíssimo padrão. De verdade, né, Pedro? De verdade, que é a posição onde está realmente essa casa, o que nós vamos empregar de materiais, aquilo que de fato... Quem assinou esse projeto, claro, obviamente, né? É uma obra de arte, cara. O altíssimo... Eu digo assim, ó, que até essa questão dessas casas aí, de novo, ela volta para aquilo que eu te falei ali, é um nicho. Uma casa que não é para qualquer cliente, né? É uma casa que, se eu construir ela, morei durante 2 ou 3 anos, e eu vou querer vender um dia no futuro, há um cliente específico para essa casa. Claro. Isso aqui é uma coisa importante. Mesmo assim, ela tem que ter uma arquitetura temporal, ela tem que ser contemporânea, ela tem que ser vendável. Claro. Botou muitas curvas e botou muita identidade nessa casa. Começa a ficar difícil de vender depois. Vai ficar um pouco mais difícil. Mas eu quero realmente um projeto... Tem muita personalidade, então já... Fica mais difícil. Então, assim, tem que ter esse balanço, né? Tem que ter esse cuidado realmente, porque, de novo... Para não datar muito, né? A gente tem épocas e épocas aí de um ripado, de um LED, então acaba que depois fica datado, né? Exato, a gente falou das coberturas, né? Tem aquele momento que a pessoa quer morar numa cobertura e tem aquele momento que ela não quer de jeito nenhum morar numa cobertura, ela quer vender e sair da cobertura. E tem aquele que quer morar na cobertura. Então, assim, a gente tem que entender que tudo na vida são ciclos, né? São fases, a gente muda o gosto, né? A cabeça da pessoa vai mudando. Então, às vezes ela precisa mudar de cidade. Então, é uma casa que ela está pronta para atender qualquer tipo de cliente. E ela tem qualidade, ela vale. Perfeito. E é legal, cara. Eu me entristece, me constrange às vezes quando a gente entra tanto num apartamento, numa cobertura, ou principalmente numa casa, e que tu vê que o preço cobrado ali, anunciado, é de altíssimo padrão. Exato. E quando tu vai ver, não houve o cuidado sequer de ajustar os veios, não é nem mármore, do porcelanato ali para dar uma fluidez. É um negócio mal colocado. Isso constrange de tu ficar mal de botar um preço num negócio que tu vê que foi mal feito. Assim, é só e as pessoas cobram por isso, né, Demi? Impressionante, né?
Assim, sem ficar corado, né? Sem constrangimento nenhum, né? Assim, mas, de novo, eu acho que às vezes falta um pouco de entendimento até que aquilo não tá bom. Pois é. Às vezes o cara é um construtor de primeira casa, ou às vezes ele está acostumado a fazer isso. De novo, Porque para ele é normal aquilo ali, então ele apresenta... Compraram caro para fazer, mas ele não esteve lá com essa expertise toda, com essa bagagem para, cara, isso aqui tá errado, isso aqui vão ter que fazer. O jeito de construir que nós temos aqui, o altíssimo padrão. Vamos falar dessas casas aí. Eu vou te falar, poucos locais do mundo que fazem o que a gente faz, tá? Essa manufatura, tá? Porque a nossa mão de obra ainda está conseguindo absorver isso aí. Porque tu vai para o mercado americano, europeu, nunca constrói assim. Por que o steel frame a construção seco se dá bem lá fora? Porque é necessário. Só que tu não vai pedir nível de qualidade que tem aqui. Eu tenho um primo meu que... Ele, na verdade, é casado com a minha prima, que ele mora nos Estados Unidos. Ele morou 10 anos, veio para o Brasil, agora voltou para lá. Já tem green card, enfim, já mora lá, os filhos são americanos. E ele constrói lá. E eu estava trocando uma ideia com ele, né? Sobre isso. Ele falou assim, aqui, não é como... Aqui vocês vão no detalhe, vocês ficam ali olhando o cantinho. O americano quer que fique pronto rápido. Ele pergunta assim, quando vai ficar pronto? Ele quer entrar no dia seguinte. Eu estava falando com... Um móvel por cima para esconder o que tiver. É muito rápido. Tu viu eles construindo as casas? Então, assim, eu não estou falando que não se constrói algumas casas como nós construímos. Sim, se constrói. Mas, no grosso, eles constroem muito chutado. Por quê? Porque é para usar, o americano usa muito. Até estava trocando uma ideia outro dia que o rapaz estava colocando uma película no carro. Tem uma película da 3Ms para os carros, já viu? É uma película que você coloca no carro, já pode apertar o botão e baixar o vidro que ela não descola. Ela foi desenvolvida para o americano. O americano não espera. Aqui no Brasil você coloca uma película no carro e bota o adesivo. 48 horas não baixaram o vidro. O americano ele já sai apertando o botão. Tem um outro conhecido meu que trabalha com latoaria nos Estados Unidos. Eles consertam o carro num dia, Demian. Como é que faz isso? Não sei, eles têm técnica para isso. O americano não espera. Entende? Se não compra outro. Se não joga no lixo e compra outro. Infelizmente, nós não temos essa realidade aqui no Brasil. Então, a gente cuida mais. Claro. Né? A gente vai lá. Então, esse modelo de construir, fazendo aqui a analogia agora, manufaturado, cuidadoso, devagar, com cuidado, ele é um jeito nosso. Né? E aqui no sul do Brasil, posso te falar que ele é diferente. A gente traz isso... Agora falando aqui da nossa origem, dos nossos imigrantes que trouxeram isso. Traz mais enraizado. Por quê? Dinheiro quer dizer que são melhores do que os que estavam aqui? Não, eu estou falando que é uma cultura que veio de lá. Né? Só olhar as cidades, o cuidado com jardinamento, limpeza. Uma das coisas que a Andréa nem fala, mas ela foi mentorada pela dona Adelina Rezi Souza. Entende? E muita gente talvez não conhece quem foi a Adelina Rezi Souza, foi quem fundou a Dudalina. Entende? Então, assim, a Andréa foi mentorada por ela. A Andréa nem fala isso e ela... outro dia eu lembrei ela disso. Falei, você foi mentorada pela Adelina Rezi Souza. Sabe o que é ser mentorado por uma mulher dessa que fez, construiu o que construiu, 16 filhos e um império? Então, assim, poucas pessoas têm essa oportunidade. Então, quando você está perto de alguém que tem realmente muito conhecimento e traz isso de bagagem, tem que aprender. Eu te contei a história do meu bisavô, que falava para minha avó que tinha que falar no mínimo 2 línguas. Isso lá em 1940, 30. Ele dizia, você tem que falar 2 línguas. Você tem que saber se portar na mesa. Você tem que saber respeitar o próximo. Enfim, são bases que se a gente traz para o nosso dia a dia, isso reflete no trabalho. Verdade. Pedro, que link você está fazendo isso com a construção civil na casa? Isso tem tudo a ver. Tudo. O capricho. O serviço acabado no final. O bom andamento da equipe ali como um todo funcionando. Isso tem valor. Você pega um corpo de cristal feito à mão, ele tem um preço altíssimo. Claro. Porque ele teve trabalho para fazer aquilo. Uma casa feita à mão, em cada detalhe, em cada cuidado, ela tem um preço diferenciado. Então, quem realmente quer fazer uma casa com uma área maior, onde você investiu num projeto e quer realmente exclusividade, você tem que entender uma coisa, assim, ó. Não fique só pensando em economizar. Não fique pensando muito nessa questão do preço. Olhe para o valor das coisas. Olhe realmente para quem você está contratando para fazer a administração e gerenciamento dessa obra. E, acima de tudo, o que você está empregando ali dentro dessa casa. Porque um dia você vai vender essa casa e ela tem que ter valor. Então, e no final do dia, isso tem que satisfazer, né, Demian? Claro. Mesmo antes de vender, você tem que estar satisfeito com o que você recebeu. Eu já vivenciei na construção civil situações que a pessoa sofreu tanto durante a construção que ela se desgostou e no final vendeu. A gente até brinca assim, tem algumas brincadeiras que dizem, vamos ver se o casamento dura a obra, né?
Porque é desgastante demais isso. E aí precisa ser desgastante desse jeito? Claro que não. Às vezes é um sonho, né? Vira um pesadelo. É, Tu viu tem que aquela ser casa leve. do Thiago Negro lá? Meu Deus, Já era pra palhaçada, ter... né? Nossa, aquilo Palhaçada lá... aquilo. Então assim, mas por quê, né? Contrataram lá, talvez errado, e também criaram aquilo um show, né? Que piora mais ainda a situação. Nunca mais acaba aquela novela. Porque isso... Então assim, o que era para ser uma coisa boa... Então, a gente brincava lá, né? Que desfrute o caminho, né, Demian? Sim. Tem que desfrutar o caminho. Tem que ser bom. Ah, vai ser difícil? Vai. Vai dar dor de cabeça? Vai. Vão me incomodar? Vai dar vontade de desistir? Muitas vezes. Mas eu vou desfrutando desse caminho. E vendo também o lado bom. E vou chegar no final e vou dizer assim, olhar para aquilo e dizer assim, valeu a pena? Olha o que eu construí. Né? Isso eu estou falando, obviamente, para o dono dessa casa que investiu em tudo isso. Então é isso aí. Acho que a gente... esse mercado realmente do altíssimo padrão, ele está só começando, Demi. Ele é um mercado muito bom. Você quer entrar nesse mercado? Pode entrar? Claro que pode. Tem espaço para mim, para mais empresas? Tem para muitas empresas. Mas esteja preparado, porque é um cliente muito exigente. Se você se incomoda com... Não aceita erro, né, Pedro? Não. Esse mercado não vai aceitar erro, não vai aceitar engano. Ele não aceita atalho. Ele não aceita atalho. Ele não é um mercado que você pode chegar e dar um somebody love no cliente e achar que está tudo bem. Né? Não vai acontecer isso aí, tá? Não vai. Esquece. Seja sincero, seja honesto, seja verdadeiro. Que... É o melhor caminho. E assim, e é isso que vai te sustentar como empresa e vai te jogar para frente. Firmar na rocha, né? É não isso na aí. areia. É isso aí. Boa. Pô, Piero, tremenda de uma aula. Cara, quero te agradecer demais. Deixar o microfone aberto aí para as tuas considerações finais. Teus contatos todos vão estar aqui para quem tiver interesse. Obrigado a vocês. Acompanhar nas redes sociais, ali saber mais do teu trabalho, teu contato também. Sim. Mas deixa aí a tua mensagem final. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui, né? É a primeira vez que eu participo de um podcast, na verdade, legal. Né? Essa questão de não falar em público, mas a gente está em público aqui, querendo ou não, né? É um pouco diferente para mim, porque o engenheiro também ele não é preparado para vender. Ele é preparado para executar. Ele é um executivo. Qualquer teste que você for fazer, ele é um cara cartesiano e um cara para fazer, executar. E vender é mais difícil. E eu fui vendedor na minha vida. Olha aí. Com 18 anos de idade, eu fui vendedor de carro. Olha só. Olha aí. Não oficialmente, mas de uma maneira extraoficial eu fui, participando junto com meu tio de umas feiras de carro. E eu sabia vender. E eu disse assim, mas espera aí, vender não é esse bicho de sete cabeças. Eu vejo muito a Andréia, né? E o que a gente vê? O Demian, que trabalha com venda, sabe como é que é isso? E onde é que está o mistério da venda? Está na confiança, né, Demian? Sim. Se o cliente olhou para ti, sentiu confiança, essa venda está feita. Em algum momento ela está feita. E tu vai conquistar também a confiança com o que tu tens como sendo um cara cartesiano, que é o conhecimento, o estudo do produto, né, Pedro? Exato. Por mais que tu não goste, ou que tu não tenha, digamos, uma desenvoltura lá que tu acha que não tem, porque tem. Com um cliente, mas tu sabia bem do carro, tu sabe bem da construção, então tu já tem toda a bagagem. Que eu vejo que é uma falha, né? É uma falha tremenda da maioria dos corretores. Vou falar pela minha profissão. Sim. Que os caras não têm a menor ideia do que estão vendendo. É aquela história de, o apartamento, tantos metros, tantos quartos e pronto. Não, cara, estuda mais. É isso que falta, né? É isso aí. Assim, tem que ter humildade e entender que a gente tem que ir aprendendo todo dia. Sempre. A gente aprende com qualquer um. E essa palavra, apesar de ser assim, isso é muito bonito, isso vende, né? Dizer que ser humilde. É fácil ser humilde? Não, nem um pouco. O ego vai brigar todo dia com você. Você tem que matar o ego todo dia. Verdade. Tem gente que a gente brincou ali, né? Um curso de 3 dias no final de semana não vai resolver isso aí. A gente precisa matar o nosso ego todos os dias, né? E ele está sempre sabotando o nosso caminhar. Então a gente tem que entender que sim, todo dia uma oportunidade de aprender um pouco mais com alguém, seja da maneira que for. Tem dia que é difícil, tem dia que as coisas não saem certas, tem dia que... Não é que eu te digo assim, que a gente pensa duas vezes, mas digo, a gente tem que entregar daí para quem a gente sabe que tem que entregar. Para aquele que nos criou e nos colocou aqui, e com certeza ele vai dar suporte. Correr pro pai, né? Colocar o pezinho fora do barco e dizer assim, não, o meu sustento tá ali, eu vou caminhar e ele vai me sustentar. E acima de tudo, ter ética, caráter, entregar isso aí, tá? Entregar para o cliente aquilo que prometeu, se comprometeu, entrega. Então, nossa empresa está começando agora, ela tem muito chão pela frente, ela tem tudo ainda para conquistar e para desenvolver, né? Desenvolver pessoas, desenvolver relacionamentos com os clientes e dizer que a gente está realmente nesse mercado para atuar com casas de altíssimo padrão. São casas um pouco maiores, não são casas tão pequenas. Uma casa menor, Piero, você não atua? Não é isso que eu não atuo. Quase sempre o que tem de orçamento para ela talvez não vai comportar
contratar uma empresa de gerenciamento. Vai ser mais fácil esse dono dessa casa de 200, 250 metros quadrados contratar já o construtor direto, o empreiteiro, e ele mesmo fazer essa gestão. Por quê? Porque sim, uma empresa de gerenciamento e administração, ela cobra sobre aquilo que ela faz. Ponto. E se essa relação não fecha, fica muito caro, às vezes, para esse tamanho dessa obra. Por isso que é muito mais interessante as casas de 600, 700, 800, 1.000 metros quadrados ter uma empresa desse formato. É ali que a Greenwood atua, que eu te falei, e é ali que nós estamos atuando. Então, a gente está se preparando, está buscando isso, né? E estamos aqui disponíveis, obviamente, para poder atender realmente esses clientes exigentes. E, enfim, agradeço mais uma vez a vocês pela oportunidade de falar. Estarei sempre à disposição. Vamos gravar algumas obras, tá, Demian? Por favor, Vou pedir essa obra aí, vamos ver se a gente consegue gravar, vai ser bem legal. E, enfim, todos os clientes que procuram esse atendimento diferencial, que eu posso falar é que nós estamos prontos para atender de uma maneira exclusiva e diferenciada. Pode confiar que o nosso trabalho vai ser feito com todo carinho. Tem histórico que está construindo histórico aí. É isso aí. Até aquilo que é uma frase que eu trago sempre junto comigo, que isso foi no início da empresa, que eu e a minha esposa, a gente falou, o que tem que representar, que obviamente aqui não está falando da casa e da construção em si, é uma analogia que Salomão fez, mas que isso traz para o nosso dia a dia, que é Provérbios 24:3, que fala que com a sabedoria se edifica a casa e com o entendimento ela se firma. É claro que ele não estava falando aqui da casa física, estava falando da nossa vida espiritual e de tudo. Só que eu posso trazer isso para o nosso dia a dia. Claro. É com essa sabedoria que a gente tem que edificar a casa. Não somente com conhecimento técnico, mas com conhecimento realmente de entender o que o cliente espera. Aquilo que ele de fato anseia. E tem que ter uma sensibilidade para entender do outro lado que esse cliente, o que ele quer. Muitas vezes ele não vai falar. Tu tem que captar isso aí. Nas entrelinhas. Né? Nas entrelinhas. Então, a sensibilidade tem que estar muito apurada. E daí, senhores, não tem jeito. A gente tem que buscar realmente esse contato aí com o nosso Criador e com certeza ele vai nos inspirar e vai nos dar sabedoria para poder ouvir o que é necessário ser ouvido. Com certeza. Legal? Bom, obrigada, Piero, pela presença. Obrigada, Demian, pelo convite. Você aí, curta, compartilhe. Por favor. Finaliza aí para nós. Por favor. Se tiver qualquer dúvida também, deixa aí nos comentários. Se não deixou teu joinha lá no começo, deixa agora teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Toda semana uma novidade, uma oportunidade, uma aula. Obrigado. Fica o convite, se você que está pensando num projeto de altíssimo padrão, chama o Piero, vamos conhecer as obras que estão andando lá. Né? Vai lá conhecer, vai ver o padrão de qualidade. Cara, bota uma lona na rua do condomínio para o caminhão, quando sai do terreno, não sujar as ruas do condomínio. Quem é que faz um negócio desse, no detalhe? É isso aí. Então, assim, todos os contatos estão aqui também. Te agradeço pela audiência. Deus te abençoe, uma boa semana e até a próxima. Hey, você chegou ao lugar certo, fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário Camboriú e região, investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Mian e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades. Um oásis pra nossa audiência, aqui é a fonte que mata a tua sede. Informação de qualidade com relevância, passada por realmente quem sabe. Viver na Praia Podcast, de Mian e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades.